Vamos ver uma visão geral dos métodos de integração. Existem basicamente três tipos de métodos de integração, eu diria. O mais simples dele é usar um recurso computacional, a tecnologia. Existem também as tabelas de integração e os métodos matemáticos que vamos ver ao longo desse curso, são chamados métodos de transformações. Os métodos de tecnologia envolvem um sistema computacional algébrico, como matemática, como, por exemplo, como Maple, como Wolfram-Alpha e outros softwares, né, que podem ser usados, que calculam integrais diretamente, né, então como se fosse uma calculadora. Tabelas de integração, vamos ver mais adiante no curso como usá-las. E os principais métodos que vamos ver nesse capítulo são os métodos de transformações. Um deles, já vimos pelo menos a parte inicial, que é a substituição, a mudança de variável, né? Vimos em alguns casos mais simples já utilizamos esse tipo de método. Também utilizamos em alguns casos a manipulação algébrica para se enquadrar, transformar a integral dada numa outra integral mais fácil de resolver através de uma manipulação algébrica. Um outro método muito importante é a integração por partes, isso nós vamos ver neste capítulo. Também as substituições trigonométricas vamos ver nesse capítulo e o método das frações parciais. Uma revisão das fórmulas de integração. Então, podemos integrar com facilidade constantes, potências e exponenciais. Já trabalhamos bastante com esse tipo de integrandos, né, integrando funções exponenciais, potências e constantes. Né? A integral de uma constante é a própria constante vezes a variável, no caso estamos usando a variável u, então a integral de uma constante a du é a vezes u mais a constante c, a integral de u na r, essa é uma das formas mais importantes. Envolve então essa regra da potência, a integral de u na r é u na r mais 1 sobre r mais 1 mais a constante de integração c, desde que o expoente seja diferente de menos 1. No caso do expoente ser menos 1, então a função na r se transforma na função 1 sobre u, cuja integral é o logaritmo de u. Função exponencial, a derivada da exponencial é a própria função exponencial de base natural e, logo a integral de e na u, du é a própria função e na u mais uma constante qualquer. No caso da base ser diferente da base natural, tem uma base b, um número positivo qualquer que não seja 1, então devemos, a integral nesse caso é quase, a integral da função exponencial é quase ela própria. Então a integral de b na u du é quase b na u. Temos que multiplicar por um fator corretivo 1 sobre logaritmo da base, um logaritmo de b, por isso o logaritmo de o b tem que ser diferente de 1, né? Caso contrário o logaritmo de b fica 0 e teremos 0 no denominador. Temos também as funções trigonométricas, que são, podemos integrá-las facilmente, né? Integral do seno ao menos cosseno, integral do cosseno ao seno, podemos integrar secante ao quadrado, porque a derivada da tangente de u é a secante ao quadrado de u, né? Então logo a integral da secante ao quadrado de u du é a própria função tangente. De forma semelhante, a derivada da cotangente é menos a cossecante ao quadrado, o que me permite então integrar a função cossecante ao quadrado com facilidade. Esse é menos a cotangente de u mais a constante de integração. A derivada da secante é a própria função secante vezes a tangente, né? Então, isso indica que a integral indefinida da secante de u vezes a tangente de u du é a função secante. De forma semelhante, a integral da cossecante de u vezes a cotangente de u du é menos a cossecante de u. Temos ainda outra função elementar, que é a tangente. A integração dessa não é tão simples, nós já fizemos isso lá no estudo das substituições, né? Então tem que usar, para integrar a função tangente, tem que escrevê-la como seno sobre cosseno e usar uma transformação, né? U igual a cosseno, né? A transformação y igual a cosseno de u, ou fazer essa mudança de variável que induz então, que leva então a integral da tangente de u ser escrita como menos o logaritmo do módulo cosseno de u mais a constante c. De forma semelhante, também temos a integral da cotangente
de U, que é o logaritmo do módulo do seno de U. Então temos aí funções constantes, potências e exponenciais, podemos integrá-las com facilidade, e também as funções trigonométricas básicas. Além disso, também esse produto secante vezes tangente e cossecante vezes cotangente também pode ser integrado com facilidade, né? Temos também integrais envolvendo funções hiperbólicas, as funções hiperbólicas básicas, o seno e cosseno hiperbólico, secante hiperbólica ao quadrado, muito parecida com casos das funções trigonométricas, né? Tem algumas diferenças nos sinais ali que devem ser levadas, devem ser consideradas, né? Também temos funções algébricas, essas funções do tipo que envolvem raiz de uma constante ao quadrado menos u ao quadrado, ou raiz de u2 menos a2, esse tipo de função, ou envolvendo também funções do tipo também 1 sobre a quadrado mais u quadrado, ou a2 menos u2 também. Essas funções podem ser integradas usando ou funções trigonométricas inversas, né, as inversas das trigonométricas, né, como o arco seno, aparece ali o arco tangente, o arco secante, e também como as funções outras, usando também as funções hiperbólicas inversas, né, as funções inversas das funções hiperbólicas. Então, o arco seno hiperbólico, o arco tangente hiperbólico, e essas podem ser expressas usando o logaritmo natural. Então temos essas integrais básicas aí, também envolvendo funções algébricas. A partir então dessas fórmulas, nós vamos considerar como essas funções básicas, essas como se fosse uma tabela de integração, né, que podemos consultar. E a partir então dessas fórmulas básicas, vamos desenvolver métodos para resolver integrais mais complicadas, que através desses métodos vão então recair nessas integrais mais simples que já estão resolvidas e tabuladas.